Bom dia. Invocando a proteção de Deus e da forma regimental declaro aberta presente sessão da terceira Câmara Civil Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Peço desculpas pelo atraso, porque não estou muito bem de saúde. Como já é uma praxe, aqui o 4 da pauta, Dr. Márcio Dantas, é da minha relatoria, apelação civil 080 71 78 2023 2024. Dr. Márcio fala pela parte apelante, é isso? Luiz Felipe Paiva Cabral de Melo. Eu estou encaminhando o voto, doutor Márcio, pelo provimento do recurso. No sistema não há divergência nem há destaque. Tá, agradecemos a Vossa Excelência. Está proclamado o termo do voto do relator. O próximo é o 2 da pauta, página 4. Gravo de instrumento, número 080 90 90 30 2024, de minha relatoria. Está escrito Dr. Bruno Henrique Farias, fala pela parte agravante. Eu estou, doutor Bruno, também encaminhando o voto pelo provimento do recurso. No sistema não há também divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. O 17 da pauta, a relatoria doutora Marta Daniele. Desculpem. Vem na marra. É o 17. Apelação civil 082, 1341, 59, 2022. Está escrito o doutor Bruno Henrique Farias, que fala pela parte agravada. Doutora Marta está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma... No caso, apelada, né? É isso. Não há também divergência. Tá bom, muito obrigado. Unanimidade, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. O próximo é o 19 da pauta. Ok. A relatoria doutora Marta Daniela, apelação civil 083 24 76 34. Está escrito doutor André Felipe, que fala pela parte apelada. Eider de Almeida Dantas, isso? A relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma... América Otto, limitada aí. Não há divergência. Tá bom. Então, bom dia a todos. Obrigado também pela compreensão. Está proclamado o termo do voto do relator. O 22 da pauta. Operação civil 084 76 42 72, da relatoria de doutora Marta Daniele. Está escrito doutor Tássios Márcios Souza, fala pela construtora Ramalho Moreira Limitada, que é a parte apelante. Doutor Tássio, Vossa Excelência responde até 15 minutos, está com a palavra. Bom dia, Excelência. Na realidade, o doutor Tássio não pôde comparecer, mas houve juntado sobre o estabelecimento dos autos e eu também solicitei a inscrição da sustentação. Vossa Excelência. O Vossa, nome?
Oi? Seu nome? Nicolas. Tá bom. Tá bom, doutor Nicolas. A palavra, 15 minutos. Obrigado. Gostaria de saudar o Santíssimo Desembargador João Rebouças, pelo qual gostaria de saudar também o desembargador Vivaldo Pinheiro, a doutora Marta Daniele, ilustre representante do Ministério Público. Bom, Excelência, trata-se de apelo em desfavor da sentença proferida pelo 4º Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca Natal, que julgou improcedente o cumprimento provisório de decisão manejada a fim de dar efetivo cumprimento ao preceito determinado nos autos do processo de origem de número 084-4047-2018 e ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. As partes firmaram contrato resultante do processo licitatório que tinha como objeto a execução das obras de construção do parque da cidade de Mossoró. Entretanto, após a execução de diversos serviços pela contratada, a hora recorrente, ocorreu a suspensão do contrato por solicitação da Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, conforme termo de paralisação da obra constante nos autos. Daí o que se sucedeu, doutora Marta, foi uma série de solicitações formais da recorrente para que fosse realizada a medição e consequente pagamento dos serviços já executados, inclusive com requerimento realizado junto à Procuradoria-Geral do Estado. Não tendo mais como suportar a inércia do Estado, a construtora então ingressou com ação de cobrança, acumulado com obrigação de fazer e pedir tutela de urgência, tendo sido deferida a medida liminar para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte, por seu órgão responsável, realizasse a medição dos serviços efetuados pela parte autora no prazo de 30 dias sob pena de multa diária de R$ 5.000. Não obstante devidamente timada a medida antecipatória, o recorrido não procedeu com a realização da referida medição, tendo a recorrente atravessado diversas petições dos autos do processo, noticiando o descumprimento ao juízo, sem que tivesse qualquer providência pelo Estado. O ente público jamais foi aos autos para explicar as razões pelo descumprimento da decisão, ou tão simplesmente justificar as razões pelo qual estava sendo inerte durante aquele período, mesmo com as intimações pessoais promovidas ao secretário de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte. Em razão dos sucessivos descumprimentos, fato que foi reconhecido até mesmo pelo juízo de origem dos autos principais, a parte autora, a fim de evitar tumulto processual, distribuiu por dependência o presente cumprimento provisório com o intuito de executar as extraentes, requerer sua majoração e forçar a apresentação das medições pelo Estado. O juiz Acó, por outro lado, julgou improcedentes pedidos autorais unicamente por entender que, abre aspas, a obrigação de fazer referente à medição dos serviços efetuados pela exequente foi devidamente cumprida em tempo hábil, conforme documentos de D 5160-2067, 5160-2068, 5160-2070 e 51-2072. Frisei os ideias porque eles são importantes, já que um desses documentos, na realidade, que foram colocados como justificativa para julgar improcedente, não se trata de um documento do cumprimento da medida pelo Estado, mas sim de um documento feito pela própria recorrente. Por outros termos, entendeu o juiz sentenciante que, abre aspas, o ente público cumpriu a obrigação no processo administrativo dentro do prazo, uma vez que foi realizada a medição no dia 15 de julho de 2019, conforme consta no documento de ID 5160-2070, na sua página 12. No entanto, os documentos considerados pelo juiz Ocó foram juntados aos autos do processo administrativo pela própria parte autora ora recorrente, não se confundindo com a medição a ser realizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da decisão a que se requer. Uma simples análise do documento revela que não se trata da medição realizada pelo Estado, mas sim do boletim de medição dos serviços produzido pela própria recorrente, assinado, pois, exclusivamente pela própria empresa e apócrifo pelo ente estatal. Trata-se, excelências, do próprio documento juntado inicial, atualizado pela recorrente, que chegou a ser apresentado ao Estado administrativamente. Veja que no boletim de medição dos serviços produzido pela própria recorrente, não possui assinatura do coordenador, subcoordenador ou de qualquer ente de fiscalização, ou mesmo conferência vista pelo departamento estadual competente. Não fosse o bastante, ainda que se tratasse de eventual documento produzido pelo Estado em entendimento liminar, o recorrido deveria ter juntado aos autos comprovando
o efetivo cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar da recorrente. Se o ente recorrido havia supostamente cumprido a obrigação àquela altura, não há explicações pelas quais não juntou ao processo originário, dando pleno e inequívoco cumprimento da obrigação. Fato é que tanto subsiste, até o presente momento, o descumprimento do preceito pelo recorrido, que nos autos principais ainda foi determinada a realização de perícia por engenheiro civil, a fim de realizar a medição e indicar o percentual das obras executadas pela empresa autora, estando o expert designado atualmente no aguardo das instruções do juízo, abre aspas, de como serão realizados os trabalhos periciais para poder, então, dar prosseguimento à elaboração da prova pericial, fecha aspas. Sobre tal fato, vale ressaltar, o ente público foi intimado a se pronunciar por 4 vezes, tendo quedado inerte em todas elas, corroborando a alegação de que até hoje não promoveu a medição dos serviços efetuados. Em resumo, a Vossas Excelências, a medição que foi deferido em liminar está descumprida até hoje, porque o documento que a sentença se refere foi produzido pela própria recorrente, tanto que no processo ainda se aguarda manifestação do Estado quanto ao pedido do perito. E ainda que tivesse sido cumprido, a parte não manifestou nos autos ensejando o cumprimento provisório, o que significa um ato atentatório à dignidade da justiça, e mesmo que seja considerado que é suficiente o que fez o Estado do Rio Grande do Norte, há necessidade da inversão do ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade, já que o ônus sucumbencial deve ocorrer em face da recorrida, que deu causa ao pedido inicial, haja visto não ter cumprido o pedido de decisão liminar na forma como foi proferido no juiz Acó. Portanto, é imperioso o provimento do apelo a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido autoral e garantir o efetivo cumprimento da medida, a qual perdura sem cumprimento há 1.901 dias, mais ou menos 5 anos, sob pena de estar punindo aquele que se socorreu legitimamente um instrumento processual para compelir o recalcitrante ao cumprimento do preceito. Ademais, o provimento do apelo para a reforma do ônus sucumbenciais com base no princípio da casualidade, porquanto devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do presente cumprimento. Isso é o recorrido, diante da inexistência de cumprimento da medida liminar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência também. A relatora está encaminhando voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não é isso, doutora Marta? Sim, Excelência. E dentro do que o advogado sustentou, eu tenho que dizer que ele falou em 5 anos de descumprimento, mas a gente não pode deixar de perceber que esse cumprimento advém de uma ação anterior com a ação de obrigação de fazer. E na tramitação dessa ação de obrigação de fazer, já há peças processuais produzidas, né, pela construtora Ramalho Moreira e que assenta ao cumprimento dessa medida, na medida que se opõe à realização de perícia, mesmo assim o juiz designa a perícia e o próprio perito depois vem aos autos dizer até da impossibilidade de fazer, porque o canteiro lá onde ia fazer a medição já foi desocupado há mais de 8 anos, né? Isso está para o juiz decidir. E que a perícia seria essencialmente documental. Que documento é esse? Os documentos que já estão nos autos. Então, se o Estado não colocou, porque há essa alegação, não colocou no próprio processo da ação de obrigação de fazer e sim no processo administrativo, o fato é que, na realidade, esses documentos vieram aos autos principais. Então, daí eu não vejo como fugir do que decidiu o juiz de primeiro grau e ficou assim emendado. Apelação civil, cumprimento provisório, execução de multa combinatória fixada em decisão liminar, acolhimento da impugnação ofertada pelo ente público, obrigação de fazer referente à realização da medição dos serviços efetuados pelo exequente, cumprimento tempestivo por parte do demandado, natureza coercitiva das astreintes, ausência de motivação suficiente para a aplicação da penalidade, multa combinatória, inexigível na espécie, manutenção da sentença que se impõe, recurso conhecido e não provido, e inclusive, porque sustentado, inclusive em relação aos honorários. Por quê? Por pedir multa inexigível. Então, é assim que eu estou conduzindo o voto. No sistema não há nenhuma divergência nem destaque, está sendo proclamado o sistema do voto da relatora. Obrigado a Vossa Excelência. Agradecemos também a Vossa Excelência. Pela ordem 16, também da relatoria da doutora Marta, está escrito aqui, doutor Tavison Oliveira.
apelação civil 081 90 98 06. A relatoria doutora Marta Daniela, está escrito doutor Otávio Oliveira Fernandes, que fala pela apelada Primazia Design Limitada. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, está com a palavra, doutor Otávio. Bom dia, excelência. Cumprimento a todos na pessoa do presidente do João Rebouças. Nosso caso, que é uma apelação, na origem se insurge ali contra uma sentença que, no mérito, nos denegou a possibilidade, né, de afastar a cobrança diferencial de alíquota de ICMS. O microfone está funcionando bem? Tá, né? Nossas razões, no primeiro momento, na primeira instância, incluiu ali a inconstitucionalidade dessa exigência. Isso foi afastado pelo STF, mas existem outros argumentos que são esses que fizeram subir o apelo. Em essência, nós discutimos aqui a inexistência de amparo legal no âmbito estadual para a exigência desse diferencial de alíquota, que é cobrado exatamente e amparado apenas em um decreto estadual. O que acontece? O Estado vem se insurgindo aqui, dizendo que existe previsão normativa, estrito sensu, no âmbito do Estado, o que não condiz com a realidade. Isso foi reconhecido pelo Pleno, na decisão que eu pedi ao ilustre oficial para compartilhar com as excelências. Essa questão vem sendo pacificada já no Pleno e em outras câmaras, em outras composições, de que tanto não existe a previsão para o recolhimento antecipado, diferencial de alíquota, e aí existe um mote, né, a ser observado, exigir o diferencial quando da ocorrência do fato gerador e exigi-lo de forma antecipada. Para exigi-lo de forma antecipada, as recentes teses firmadas pelo STF dizem que é necessário, expresso, a existência de instrumento normativo estrito sensu no âmbito dos estados. E ocorreu em alguns casos, que nós também defendemos aqui em outras composições, o argumento de que a Lei Complementar Nacional 190 preencheria esse espaço, autorizaria essa exigência. E nós entendemos que isso não é possível, porque essa lei complementar, que por sinal altera outra lei complementar nacional, que é a Lei Candir, traz apenas normas gerais para parametrizar, né, a exigência do tributo em todos os estados da federação, impedindo ali uma cobrança discrepante, uma instituição discrepante do tributo. O que falta é, assim como a lei de ICMS aqui no estado, uma lei estrito sensu, produzida pelo Poder Legislativo, que autorize cobrar de forma antecipada o diferencial de alíquota de ICMS, o que até o momento não existe. Existe uma lei que prevê ali a cobrança, sem tocar em momento algum a questão da antecipação, que não é antecipação apenas de data de pagamento, é antecipação do fato gerador, da presunção desse fato, para que se institua, se cobre o tributo. Como é uma questão já bastante debatida aqui, em outras composições, discutida no Pleno, eu vou ser sucinto aqui, e já foi até antecipado memoriais a Vossas Excelências, por isso eu encerro aqui minha fala, ressaltando essa impossibilidade que lei complementar preenche o espaço da lei ordinária do âmbito estadual, pedindo o provimento do apelo. Doutora Marta, Vossa Excelência, deixa eu olhar aqui, é o 16. 16. Inicialmente, parabenizo o advogado pela sustentação. E ontem eu recebi o doutor Frederico em relação a esse processo, e ele trouxe para mim realmente um posicionamento diferente da primeira Câmara Civil. Mas aqui, a terceira Câmara Civil está decidindo a respeito do quê? Porque a alegação é de que não há
lei estadual que sustenta a cobrança antecipada, não há lei em sentido estrito. Vamos aqui. O artigo 4º da Lei 9.005, é a lei estadual, diz o seguinte: nas aquisições em outros estados e Distrito Federal de mercadorias, bens e serviços, independentemente do fim a que se destinem, efetuados por contribuinte do ICMS optante do Simples Nacional, será cobrado o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual. Pelo que eu percebo, ele não se insurge quanto a isso, mas diz que essa lei não prevê a cobrança antecipada, né, o que feriria o julgamento do próprio STF. Mas aqui, e aí aborda em relação a 190 de 2022, mas que eu deixo à parte porque são situações tributárias diferentes. Eu vou para a lei número 123 de 2006, o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, G, 2 e H. Essa lei, o que é que faz? Ela institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Então, é o regulamento desses entes. Então, ele criou requisitos para enquadramento de pessoas jurídicas como microempresa ou empresa de pequeno porte. E é aí é que eu sustento a possibilidade de, quer dizer, a previsão de cobrança antecipada. E não estaria sem lei. E eu não vou para 190, porque realmente, como falei, são situações tributárias diferentes. E aqui, eu não posso deixar de mencionar o tema 1284, com repercussão geral do STF. A cobrança do ICMS de FAO de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. Há a previsão, sim, no artigo 4º, que acabei de ler, do caput da Lei Estadual 9.005 de 2007, e a cobrança antecipada eu me amparo na Lei número 123 de 2006. E o advogado também falou de um julgamento que houve no plenário deste tribunal. O que é que ocorreu? No julgamento da primeira Câmara, eu acho que da relatoria do desembargador Cláudio Santos, ele excluiu a empresa do pagamento dessa cobrança antecipada, dizendo que era amparada em decreto e não poderia ser, e logicamente, amparada em decreto não poderia ser. E o voto foi nesse sentido. E o que ocorreu? O Estado providenciou a interposição de recurso extraordinário e recurso especial, que foi negado seguimento na vice-presidência. Daí surgiu um agravo interno, e o agravo interno foi para o pleno. E no pleno, realmente, houve esse julgamento, mas digo, relacionado ao julgamento que teve origem inicialmente na primeira Câmara. E e o recurso, e ficou assim emendado, o agravo interno. Deixe-me ver aqui, é esse. Apelação cível, Alves e Raposo, microempresa, apelante, o Estado do Rio Grande do Norte. E o agravo interno, que era do Estado do Rio Grande do Norte. Ementa processual civil, agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial pelo tema 456 da sistemática da repercussão geral, acordo desta Corte que está alinhado ao julgamento do precedente vinculante, artigo 1030, inciso 1º-B do CPC 2015, argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada, agravo interno, conhecido e provido. Então, foi nesse sentido, né? Mas que eu vejo que aqui a terceira Câmara já tem outro entendimento. E aí eu trago um julgado aqui do desembargador João Rebouças, nesse sentido. E eu destaco uma parte, uma parte desse acordo. A cobrança antecipada do ICMS do contribuinte optante pelo Simples Nacional está expressamente prevista no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13G da Lei Complementar número 123 de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, cuja matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário, número, com repercussão geral,
reconhecida, que é o tema 517. Então, essas são as razões, excelências, pela qual eu estou conduzindo o voto pela manutenção da sentença, conhecendo o apelo e desprovendo o recurso. Pelo sistema normal de divergência, realmente há essa discussão normativa com esse julgamento, eu acho que nesse sentido pioneiro da relatoria do desembargador Cláudio, o tribunal deve se debruçar sobre isso. Eu acho prematuro a terceira Câmara mudar o entendimento, porque a gente tem vários julgamentos, é consolidado a matéria de FAO na nossa corte. Eu acompanho Vossa Excelência, eu acho que a tendência natural do tribunal a gente vai ter que ir para o RDR, tem que uniformizar isso. Obrigado. Igual. Dando continuidade aqui, o 20 é um processo da relatoria da doutora Marta Danielis, apelações civil duplo apelo, 083 32 98 18 2021. Está escrito aqui Dr. Luiz Henrique Medeiros. Excelência, já houve a sustentação, foi uma suspensão de julgamento. Já, está aqui. Já, né? Desculpa. Aí eu Bom dia, mantenho, Excelência. Bom dia. O voto já está disponibilizado. Vossa Excelência está encaminhando conhecimento dos recursos, provimento parcial do apelo da promitente vendedora, desprovimento do recurso do promitente comprador, não é isso? Sim, sim. Doutor, uma divergência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 20. Não há nenhuma divergência, está proclamado o termo do voto da relatora. Parcial provimento ao apelo da promitente vendedora e desprovimento do recurso do promitente comprador. Então, Excelência, bom dia pela ordem. Pois não. Seria possível apenas ler o trecho da ementa que trata da extensão desse provimento parcial? Eu falo pela apelante B32. Posso sim, Excelência. Já houve a sustentação oral. Posso sim, Excelência. Ok. Obrigado. Aqui o dispositivo, eu vou para o dispositivo e depois a própria ementa. Ante o exposto, sem opinamento do Ministério Público, conheço dos recursos, provendo parcialmente o recurso de apelação da IB32 Empreendimentos Imobiliários Limitada, tão somente para fixar a base de cálculo do percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação na ação principal, negando provimento ao recurso de apelação de Cláudio Ferreira Mendonça, majorando para 15% o percentual dos honorários advocatícios sobre a base de cálculo da ação principal, o valor da condenação e da reconvenção, proveito econômico, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, observando a gratuidade da justiça. E a ementa ficou assim consignada. Ementa direito do consumidor, apelações cíveis na ação ordinária e na reconvenção. Contrato de compra e venda de bem imóvel, adimplemento substancial não configurado, rescisão por culpa exclusiva do promitente comprador, ausência de elementos concretos que justifiquem a revogação do benefício da gratuidade da justiça. Taxa de fruição, falta de provas do uso direto ou do recebimento dos frutos do bem após a rescisão do contrato. Base de cálculo dos honorários advocatícios na ação principal que deve recair sobre o valor da condenação, recursos conhecidos, provimento parcial do apelo da promitente vendedora e desprovimento do recurso do promitente comprador. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Quero comunicar aos advogados que estão na sala que o doutor Eduardo Pinheiro encontra-se de férias e os processos da relatoria de Sua Excelência serão julgados na sessão do dia 22 do corrente. Então, dando continuidade aqui pela ordem, 14 da pauta embaixo da declaração, estava escrito doutor Daniel Sebadelli Aranha, o voto da relatora é pelo conhecimento e acolhimento. 24, a remessa necessária. Está escrito doutor André Alves Brito,
também o voto da eminente relatora é pelo conhecimento e desprovimento do reexame oficial, a remessa necessária. O 3, agravo do instrumento 080, 94, 91, 29, 2024. Da minha relatoria está escrito Dr. Emanuel Cavalcante do Nascimento Barbosa. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Deixa eu olhar aqui. Ô, João, o provimento parcial é nos termos da tutela, que outrora foi deferida. Deixa eu dar só uma examinada, doutor. Que Vossa Excelência tinha deferido a visitação ao filho um dia no final de semana, das 9 às 18. Indago se isso está sendo mantido. Se apenas isso está sendo mantido. Só um minutinho. Pois não. Vou abrir o voto aqui para poder dizer com certeza. Recurso para conceder antecipação, os efeitos da tutela, da visitação da parte agravante. Seguinte, finais de semana, podendo pegar aos sábados ou domingos, às 9 horas, e entregar no mesmo dia, 18. Sem a necessidade de acompanhamento de terceiros. Encontros no ambiente escolar interno, segunda a sexta, durante o intervalo de aulas ou ao final destas. Ok? Eu não escutei. É o final de semana, um dia apenas, de 9 às 18, é isso? Não, só um minuto. Finais de semana, podendo pegar lá aos sábados ou domingos, das 9 e entregar às 18, se há necessidade de acompanhamento. E Certo. encontros no ambiente escolar interno, de segunda a sexta-feira, durante o intervalo de aulas ou ao final das aulas. Ok. Então eu gostaria de ainda sustentar um breve Não. ponto, por gentileza. Pois não, está com a palavra. Bom dia a todos. Doutor João, agradeço a palavra. Trata-se, como já é de conhecimento, um agravo de instrumento por omissão do juízo de piso. E não analisou, inclusive até hoje não analisou ainda a tutela que trata do direito de visitação do genitor agravante ao seu filho. No nosso recurso, nossos pedidos, tanto nesse agravo como na inicial, nós fazemos pedido muito padronizado pelo judiciário, principalmente pelas varas de família, que é o direito do genitor estar com seu filho em finais de semana intercalados, né, podendo pegar na escola na sexta e entregar na escola na segunda, né, assim a gente defende quando os pais não têm bom relacionamento, como é o caso. E a genitora agravada se encontra revel no processo de piso, não contestou. Nas contrarrazões desse recurso, excelências, fez alegações de que o genitor não poderia ter contato com o filho por mais tempo, em função de uma suposta violência doméstica, que ela não juntou absolutamente nenhuma prova nesses autos, nem no processo de piso. Isso aí é de livre consulta, os senhores verão que nas contrarrazões não há documentação. E o nosso intento com essa sustentação é apenas que o provimento seja dado para que ele tenha direito a ficar com o filho no final de semana completo, nem que seja intercalado, não há necessidade de ser todo final de semana, como se encontra, né? Pegando na escola na sexta, deixando na segunda, uma vez que não há motivação alguma para não se deferir uma maior convivência do genitor com seu filho, seja pela revelia do primeiro grau, seja para a ausência de qualquer motivo nas razões e contrarrazões desse agravo. Então é o requerimento, João, para o provimento ser apenas ampliado no sentido do final de semana completo, inclusive intercalado, né? Mantendo-se os demais pontos da decisão de Vossa Excelência. É como requeiro. Agradeço a oportunidade. Agradecemos a Vossa Excelência a sustentação. Inclusive, quando do exame do processo, a 15ª Procuradora de Justiça, ela faz a seguinte menção. Ela diz: no caso vertente,
por tais fundamentos, verifico ser razoável a possibilidade de provimento do recurso para acolher a pretensão do apelante, determinando o direito de visitas disposto da seguinte maneira: aspas, finais de semana, podendo pegá-la aos sábados ou domingos, às 9 horas e entregá-la no mesmo dia às 18 horas, que foi o que nós diferimos o pedido formulado e mencionado pela douta 15ª Procuradora de Justiça. Eu não sei se está vendo inovação do pedido. Também é em sede de agravo, e Vossa Excelência poderá, inclusive, no julgamento da ação principal, fazer esse pleito. Não, perfeitamente. Que já se encontra feito, só não foi analisado de fato ainda pelo juízo. Tá bom. Agradecemos a Vossa Excelência, está proclamado o termo do voto Obrigado. do relator. Não há de quê. O da pauta é um agravo do instrumento 080, 83, 33, 36, 2024. Da minha relatoria, está escrito doutor Alexandre Bruno Mendes Corrêa. Doutor Alexandre. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Processual civil, agravo de instrumento, ação de guarda e regulamentação de visitas, acumulado com alimentos, pretensão recursal para minorar o valor arbitrado em decisão liminar, bem como alterar a modalidade da guarda prescindível, observar subnômio pertinente à postura de necessidade, entrevista do artigo, parágrafo 1º do artigo 1694 do Código Civil, contexto fático a minorar o valor, tendo por base a proporcionalidade e razoabilidade, análise das provas dos autos que ensejam circunstancial diminuição, manutenção dos filhos que recai sobre ambos os genitores, agravante e agravada que aufere rendas semelhantes, paridade de responsabilidade, manutenção da regulamentação da guarda e regulamentação de visita que deve ser decidida mediante maior análise de provas ser realizada na instância originária, conhecimento e parcial provimento do recurso. Vossa Muito Excelência, obrigado. quiser mais algum esclarecimento, ou quiser fazer a sustentação, Vossa Excelência dispõe. Não, Excelência, a gente entende, né, que sobre a guarda tem que ser voltar lá para o juiz de primeiro grau e produzir todas as provas necessárias. Isso. Né? Em relação aos alimentos, a gente agradece o voto. E está nesse sentido para o juiz dar realmente essa examinada. Então está proclamado o termo do voto do relator, agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Dando continuidade, o 13, agravo do instrumento 081, 047, 66, 2024, relatoria da doutora Marta Daniele, está escrito doutor Cecílio Leandro Gomes. Ausente o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há destaque nem divergência, está proclamado o termo do voto da relatora. O 6, apelação civil 086, 33, 17, 70, da minha relatoria, está escrito doutor Igor Silva de Medeiros. Já, após as alegações feitas na tribuna, fala pela parte apelada, o relator solicitou a suspensão do julgamento do processo e encaminhando os autos para nova análise. Eu vou ler aqui a emenda. Está presente? Ausente. Até pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ele representava a parte apelada. Então, não há divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. 18, apelação civil 082, 74, 22, 14. Relatora doutora Marta, está escrito doutor Davi Matheus Soares de Sales.
A eminente relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há divergência. Está proclamado o termo do voto da relatora. 23. Apelação civil 089, 3159, 95. Relatora doutora Marta Daniele. Está escrito doutora Maria Gabriele Silva Rodrigues, que fala pela Raça Distribuidora de Produtos Veterinários Limitada. Está ausente o voto da relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Está proclamada a unanimidade dos termos de Sua Excelência. 9 da pauta. Apelação civil 080, 015803, relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está escrito doutor Ricardo César Medeiros Pinheiro. Presente, Excelência. Vossa Excelência fala pela parte apelada Francisca das Chagas Martins. Exatamente. O eminente relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Tudo bem, Excelência. O banco não recorreu, favorável à parte. Isso, e não há divergência. Pelo desprovimento. Fixação de honorários, Excelência, por favor. Desembargador Vivaldo, o 9. 09. Banco Bradesco Financiamento S.A. e Francisca das Chagas Martins. Esse nego provimento, apelação civil, majoram em 2% os honorários advocatícios. Fixado no primeiro Foi grau. majorado em 2% os honorários. Ok, Excelência. Então, agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Está proclamado o termo do voto do relator. Obrigado. O 8, grau de instrumento 080 78 48 86 2024, relatoria do embargador Vivaldo Pinheiro. É um agravo, não cabe sustentação. Estava escrita a doutora Maria Isabel da Coca Fernando Rego. Falaria pela parte agravada. O recurso é conhecido e provido em consonância com o parecer do Ministério Público. A hipótese aqui não cabe sustentação, porque não se enquadra na hipótese do artigo 203, parágrafo 1º, letra B do Código de Processo Civil, contra decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Foi uma questão de ordem suscitada na Câmara e ficou decidido dessa forma. O voto do relator nesse sentido. Eu estou olhando aqui no sistema. Não há divergência. Está proclamado sendo voto do relator. 21, apelação civil 083 48 18 42, da relatoria doutora Marta Daniela, está escrito doutora Silvana Mônica Cardoso de Araújo Navarro, que fala pela parte apelante, Érica Fernandes de Souza. A relatora encaminha o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há divergência. Proclamado o termo do voto da relatora. O 5 da pauta, apelação civil 083 30 50 18, da minha relatoria. Está escrita a doutora Silvana Mônica Cardoso de Araújo Navarro. Então, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Também, a unanimidade, não há divergência no sistema. O 12, eu sou impedido, não há quórum, então vai ficar para a próxima sessão, quando tiver quórum. Não. 10, apelação civil 081 3370 13, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, está escrito doutora Poliana Camargo de Deus Borges. Ausente, o eminente relator está encaminhando voto pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo desprovimento também dos recursos. Não há
Divergência. Está proclamada a unanimidade do termo do voto do relator. 11, apelação civil 082, 2390, 28, da relatoria doutor desembargador Vivaldo Pinheiro. Está escrito doutor Bruno Costa Saldanha. Fala pela parte apelante, pelos apelantes, é Robert Vânia Souza Franco e Everton Luiz Souza Franco. O eminente relator está caminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso e não há divergência. Tem uns processos que faltam votar, né? Vou votar todos eles. 15, apelação civil 080. Isso aqui é a Unimed. Esses dois processos são da Unimed, eu sou impedido. Foram convocados os desembargadores Expedito e Guilhermando. Eles estão na primeira Câmara. Vamos aguardar um pouquinho, né? Saber, Marco, vai saber se vai demorar ou... porque se for demorar muito, a gente deixa para a próxima, senão a gente aguarda um pouquinho. Não é isso, doutora? Doutora Fernanda. Abrimos a sessão, onde damos boas-vindas aos desembargadores Guilhermando e Expedito. E agradecemos sempre a presença de Vossas Excelências, que sempre atendem às convocações desta Câmara. É sempre uma satisfação tê-los aqui, brilhantando os nossos trabalhos. Eu sou impedido nesses processos e passo a presidência com muita honra ao eminente desembargador Vivaldo Pinheiro. O processo da Unimed que eu não funciono, sou impedido. Okay. Assumo com muita honra a presidência e chamo o processo 15 da pauta, apelação civil 0817-942-80, da relatoria da doutora Marta Danielo. Aqui, doutora Fernanda Fernandes está inscrita para falar pela Unimed, é isso? Isso. A Unimed, se não me engano, é parte A apelada. Unimed é apelante, é o 15. Apelada. O 15 é apelante. Apelante, no 15. É isso? Deixa eu ver aqui. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Muito bem, Excelências. Bom, cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores aqui presentes nessa sessão. Cumprimento ainda a representante do Ministério Público, aos colegas advogados que nos assistem na tribuna virtual, bem como aos servidores desta casa. Bom, Excelências, na apelação civil número de ordem 15, em que a Unimed Natal recorre, buscamos a reforma da sentença em que determina que a Unimed seja obrigada a custear terapia multidisciplinar, né, em que nela está prescrita a terapia ABA em ambiente extraclínico, especificamente no ambiente escolar, se eu não me engano. É isso? Posso? Doutora Fernanda, aqui no 15 é Augusto Luan Araújo de Lira. Perdão, confundi com a da primeira Câmara. Estamos tratando a respeito do custeio da terapia pelo método PED-SUIT, fisioterapia neuromotora, pelo método PED-SUIT, em que na última sessão de julgamento tivemos um voto divergente do excelentíssimo juiz Dr. Eduardo Pinheiro, divergindo dos demais desembargadores, no sentido de prover as razões da Unimed Natal para reformar a sentença que determinou o custeio desta terapia por parte da Unimed Natal. Ele acolhendo nossas razões no que concerne à ausência de comprovação científica e vendo que as razões da Unimed Natal estavam no mesmo sentido da legislação ordinária, em especial o parágrafo 13º da lei, do artigo 10 da lei 14.454, então estava provendo as nossas razões.
Então, exatamente com base na Lei 9656 de 98, reformada em partes pela 14.454, artigo 10º, no seu inciso 13º, quando prevê que não é obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde, integrante do sistema de saúde suplementar, o custeio de terapias que não tenha previsão, não tenha comprovação científica da sua eficácia, como é o caso das terapias que se utilizam de órteses, a exemplo da PED-Suite. É assim a nossa manifestação aqui nessa tribuna. Inclusive, excelências, os senhores muito bem já tiveram contato com os pareceres que foram juntados aos autos do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, no sentido de ressaltar que existe a fisioterapia neuromotora, né, que esta sim é concedida inclusive na carga intensiva, que é requerida pelo beneficiário. Existe a fisioterapia neuromotora com a utilização de vestes, que é o caso da PED-Suite, da TheraSuite e outras que se utilizam dessas vestes. A utilização dessas vestes para a aplicação do método é que não tem a comprovação científica, porque além de se utilizar de órteses e próteses que não estão ligadas ao ato cirúrgico, ainda mais não possuem comprovação científica da sua eficácia. Então, requerendo a reforma do julgamento de primeiro grau, é aqui a nossa manifestação nessa tribuna, e eu agradeço sempre a oportunidade do debate. Agradeço, Vossa Excelência. O voto da relatora desprovendo o recurso ao voto registrado do Dr. Eduardo, né, com divergência. Desbardou expedito. Não registrou ainda. Como é que vota? É o 15. É o 15. A divergência. Desembargador Hernando. Acompanho o relator, Zé. Relator, eu já registrei o voto acompanhando a relatora. Então, por maioria, 3-2, não é isso? Então, desprovido por maioria, temos o voto da relatora. Tem outro? Tem o número 7. Só desbardou expedito funciona, né? Eu estou livre disso aí. Agradecer. É sempre um prazer estar por aqui, sempre que convocado. Prazer nosso. Estou vendo que o colega está. Cornélio também está dando um gripe que só, viu? Saúde para nós. Compareceu à sessão, Cornélio? Está em casa? Compareceu, mas está também. Na gripe pesada, né? Amanhã todo mundo com máscara. Saúde. O 7 é um agravo de instrumento 0807-741, 26/2023, da minha relatoria. Deixa eu colocar aqui no 7. Valdívia Soares Paulini, Unimed. Doutora Fernanda fala pela Unimed. Agravo de instrumento. Não provido, o voto do relator é pelo não provimento. E nós somos parte agravada, não é isso? Nós somos parte agravada? É parte agravada. Então, nós dispensamos a sustentação. Deixa eu ver. Já tem o registrado o voto da doutora Marta. E eu colho o voto do desembargador Expedito. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator proclamado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças. Reassumo a presidência, agradeço mais uma vez. Nós agradecemos a Vossa Excelência, desembargador Expedito, a atenção de sempre. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa sessão. Indago aos eminentes colegas se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não Minha há. parte não, Excelência. Não havendo mais processo para julgamento, declaro encerrada a sessão judicial. Declaro aberta a sessão administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ador Vivaldo, tem alguma... Aprova, Excelência. Doutora Marta. Aprova, Excelência. Não está aprovado.
Julgamento, não há julgamento administrativo. Expediente, não há expediente. Ordem administrativa, a presidência propõe voto de boas-vindas à excelente senhora doutora Carla Campos Amico, representante do Ministério Público. Sempre é um prazer renovado tê-la nas nossas sessões, doutora Carla. Seja sempre bem-vinda. E propor também moção de congratulações ao excelentíssimo senhor desembargadores Amilcar Maia, nosso presidente, ao desembargadora Célia Simite, ao desembargador Delermando Mota, ao desembargador Deusdedito Maia, ao desembargador Vivaldo Pinheiro e ao desembargador Ivameira Lima, pela passagem dos seus natalícios, respectivamente, nos dias 5, 7, 11, 18, 20 e 23 de outubro do ano em curso. Então, parabéns ao desembargador Vivaldo, de forma muito especial, presente aqui. Vamos marcar o dia para a gente comemorar esse negócio, né, Vivaldo? Também propor moções de congratulações às ilustríssimas senhoras Teônia Maria de Medeiros Monteiro, esposa do desembargador Ibanez, e da senhora Maria da Salete Lopes da Costa Ferreira, esposa do desembargador Armando Ferreira, pela passagem dos seus natalícios, respectivamente, nos dias 3 e 18 do corrente mês. Todos aprovam. E, por fim, a presidência deseja registrar um voto de pesar pelo falecimento do desembargador Rafael Godeiro. E todos aprovam. Aprovo. Com a... posso ser a viúva Joselita, né? Desembargador Valdo, tem alguma proposição? Só agradecer, Excelência, a proposição. Doutora Marta. Vossa Excelência. Só aqui, antecipadamente, parabenizar o desembargador Vivaldo, né? E também me acostar ao voto de pesar a viúva do desembargador Rafael Godeiro e a Temis Godeiro. Isso. Também, né? É isso. É do gabinete de Vossa Excelência? É isso. É. Fala com a gente. Doutora Carla. Da mesma forma, desembargador Vivaldo, muita saúde, né? Muitas alegrias e sonhos, viu? A gente não pode deixar de sonhar. E o desembargador Rafael Godeiro, eu trabalhei com ele na execução criminal também. Eu Costa. Obrigada. Doutora Carla, então, não havendo mais nada a tratar e agradecendo a presença de todos, desejando saúde e paz, declaro encerrada a presente sessão.